Olá, tudo bom? Olá, Cris, bem-vindas. prazer estar Obrigada, boa noite. aqui. Boa noite. Boa noite, meus amores. Hoje a gente vai começar, infelizmente, o nosso último talk da nossa jornada de compliance humanizado. Esse é o lado ruim, mas o lado bom é que a gente vai fazer um fechamento com chave de ouro com duas pessoas que eu sou, assim, alucinada. A Cris eu conheci agora e já sou, assim, ela já mora no meu coração. Primeiro dia que eu conversei com essa criatura, esse indivíduo, esse ser humano, meu Deus, me apaixonei. Obrigada, Paty, você é uma professora exemplar, me deu tanto fôlego no meu curso, e assim, ouvir o que você tem a falar sempre é uma dádiva. Hoje a gente vai falar sobre um tema um pouquinho peculiar, digamos assim, né? Vamos falar sobre assédio. Existem vários tipos de assédio, mas vamos falar um pouco sobre ele, mas o assédio moral realmente eu acho que é algo que dói muito nas pessoas. Quem aqui nunca passou por um assédio moral, né? Cada um com sua dor, cada um com seu momento de guardar aqui e de se desenvolver e criar cascas daquilo que aconteceu naquele episódio em si. Eu tenho o meu aqui, e que eu digo que eu só consegui, eu combinei tanto que eu só consegui ir para frente depois que eu dei um ponto final naquilo que aconteceu comigo. E olha, eu vou te falar, foram anos, viu? Não foi algo muito fácil, não. Eu vejo o assédio moral como algo tão difícil de ser tratado nas organizações e necessário, porque é a reputação da organização que está por trás daquilo tudo, né? Evita uma série de desgastes, uma série de custos, uma série de más condutas que temos que lidar. Então, eu queria aqui começar esse talk. Vamos como diz a Paty, vamos por ordem alfabética, com a Cris primeiro. Cris, meu amor, o papo é seu e me fala um pouquinho quais são os tipos de assédio e o que você acha deles. Obrigada, Marcela. Também foi um prazer te conhecer, foi um presente. Eu agradeço a Patrícia que colocou a gente em contato. A Paty e eu já fizemos dobradinhas aí falando desse tema, inclusive, né? Então, a gente fala desse tema de uma certa forma, assim, com muito prazer, não que seja um tema fácil de falar, mas justamente porque é um tema que tem que ser falado, né? As coisas difíceis, elas só são difíceis enquanto a gente não trata delas. À medida que a gente começa a tratar delas, existe solução. Sempre que há um problema, há uma solução, né? Então, o assédio, existem lá as definições legais, eu não vou tratar disso, isso aqui é um papo de compliance humanizado, então eu vou falar o que é o compliance para a pessoa, sobre a perspectiva da pessoa. E quando eu estava pensando hoje, né, como é que a gente poderia tratar o tema, eu fiquei pensando numa frase que eu escutei há alguns anos e me marcou muito: concurso de tristeza ninguém ganha. O que a gente quer dizer com concurso de tristeza ninguém ganha? Cada um tem a sua, e para cada um não tem tristeza maior do que a sua. Então, o assédio moral, ele depende muito da perspectiva do assediado. E a gente ouviu semana passada o Antônio Carlos aqui, Henksey, dando show, ele é psicólogo, e ele fala muito sobre os tipos de pessoas que cometem assédio, por que eles cometem. Então, eu recomendo realmente buscar essas fontes, mas sob a perspectiva do que a gente trata no compliance, especialmente quando a gente trata de denúncias que chegam pelos canais de denúncia, o assédio é aquele comportamento normalmente reiterado, né, que ele causa um dano àquela pessoa que está sendo vítima daquele comportamento, independentemente da intenção do assediador. Porque, às vezes, o assediador, a gente fala, pode ser que o seu chefe um dia esteja no mau dia e estoura com você, e, sabe, a gente tem, todo mundo passa por dias bons e dias não tão bons, então
isso não é exatamente um assédio, né? Claro que pode ser uma coisa tão grave que basta uma vez, mas de maneira geral, o assédio ele não é um ato único, ele é um ato continuado que vai minando a confiança daquela pessoa em si própria. Ela começa a se inferiorizar, ela começa a ficar doente, depois a gente vai falar disso, mas é um conjunto de coisas que vão deixando aquele funcionário desanimado, ele vai perdendo o amor pela empresa, ele vai deixando de se dedicar. Então, é aquilo que pega mesmo para uma pessoa. Eu, numa definição assim muito humanizada, que é a proposta dessa conversa, eu diria que é isso. Pati? Concordo integralmente, Cris, é por aí mesmo. Eu acho que o tema de assédio é o grande elefante cor-de-rosa na sala que ninguém quer enxergar, né? Existe, todo mundo sabe que existe, mas ninguém quer tocar no tema, porque é delicado. Muitas vezes envolvem altos executivos, envolvem comportamentos que são reiterados ao longo do tempo e que são considerados normais, né? Vamos pensar no bullying. Há anos atrás, brincadeiras sobre futebol, sobre opção religiosa, sexual, era normal. Hoje já não é mais, né? Você tem que ter um certo cuidado em relação a isso. E o assédio e a discriminação, eles estão muito interligados. Eu diria que existe uma linha muito cinzenta entre o assédio e a discriminação. Quando o assediador, motivado ou não, ele reiteradamente pratica atos contra um funcionário, no fundo, ele tem um viés, um bias, uma discriminação, algo que incomoda ele. Ou ele é um psicopata, ele tem o prazer de fazer, existem alguns casos que existem na realidade, ou ele realmente tem algo que incomoda ele e ele resolve tratar mal determinada pessoa, tá? E reiteradamente de uma forma que humilha essa pessoa publicamente. Eu acho que esse elemento de humilhação pública, expor o funcionário perante seus pares, colegas, muitas vezes com brincadeiras diretas, ou muitas vezes com insinuações indiretas, né? Isso mina as pessoas, né? E isso não importa se você é de sexo feminino, de sexo masculino, não importa a sua posição, não importa o seu cargo. Eu mesma já sofri assédio moral 2 vezes, em cargos altos, de pessoas mais altas ainda, que deveriam ser o exemplo. Eu acho que cada vez mais que você sobe numa posição, você tem que ter equilíbrio emocional e ser um líder. Só que, infelizmente, eu entraria numa questão chamada meritocracia. O mundo ainda não está preparado para a meritocracia. As pessoas, muitas vezes, claro, existem exceções à regra, elas sobem porque tem amigos que puxam elas, grupos de pessoas, ou elas não estão preparadas, elas são focadas simplesmente em números e não em seres humanos, né? É o lucro acima de tudo. Então, quando nós falamos em assédio moral e assédio sexual, isso está interligado muito ao comportamento daquele executivo que muitas vezes não está preparado para o cargo que ele foi alçado, né? Foi dado uma chance para uma pessoa que... Ele não tem confiança, né? Muitas vezes... Ele não tem confiança no que ele faz. Muitas vezes é uma pessoa que foi um diretor financeiro, recebeu a proposta de virar um CEO numa afiliada, um rising star, mas ele não sabe lidar com os seres humanos. Ele não sabe lidar com o dia a dia da cultura de compliance. Então, as empresas, elas têm que mudar esse foco, de fato ter a meritocracia, para criar uma cultura organizacional que não seja de fachada, que não seja aquela história de, opa, joga para RH, ou que a pesquisa de clima seja uma pesquisa que as pessoas tenham medo de responder. Isso acontece muito. Eu já passei por situações onde eu tive medo de responder a verdade. Assim como também os próprios canais de denúncia aqui no Brasil, eu acho que devido também a questões históricas que já passaram, que já deveriam estar há muito tempo enterradas, do dedo duro, né, do canal de denúncias, né? O canal de denúncias não é dedo duro. Essa história de você ficar puxando do passado situações que lá atrás você denunciava,
isso já está muito ultrapassado, né? Então, o que eu queria trazer para vocês é que esse elefante cor-de-rosa existe, depende do nível de maturidade das empresas, dos executivos, e não é um problema de fácil resolução. Eu acho que nós vamos levar muitos anos para resolver isso. Realmente, porque você entra, como você falou mesmo, Paty, você entra no comportamento do ser humano, e aí você trabalha em algo que se chama ego. O ego, nesse viés do assédio, junto com o poder, e junto talvez com a autoestima baixa de achar que outra pessoa pode pegar seu cargo, porque você, por si só, não acha que você tem o mérito de estar ali, com aquela insegurança, eu acho que esse mix inteiro, ele gera essas atitudes tão feias, que fazem com que as pessoas não se engajem, que as pessoas não trabalhem da melhor forma possível. Eu concordo com você, a meritocracia é a melhor forma de se trabalhar, junto com o trabalho em equipe, né? As pessoas, elas não conseguem, elas têm uma dificuldade enorme de entender que você é parte de um todo, e que não tem problema você não ter sido o destaque daquele trabalho, né, como quem fez foi Marcela. Não, quem fez foi a área de compliance. Marcela fez um pouco também. Por quê? Porque as pessoas precisam, o ser humano, ele precisa de uma coisa que se chama reconhecimento. Então, quando você coloca isso tudo dentro de um liquidificador, vira uma bomba atômica de um ser humano que sai querendo atirar para tudo quanto é lado. E acaba ferindo pessoas. E aí entra um elemento que é a cultura organizacional, porque a depender da cultura organizacional, um indivíduo, como a Paty falou, um psicopata, um sociopata, uma pessoa que ela é predadora, quando a gente fala em assédio sexual, muitas vezes a gente fala do predador, se ela entra numa cultura organizacional que permite esse tipo de comportamento, uma cultura muitas vezes mais competitiva, uma cultura, muitas vezes, que valora muito mais a questão do resultado do que a questão das pessoas ou da maneira de atingir o resultado. Tudo isso combinado pode ter um ambiente melhor ou pior, mais ou menos propício para o assédio acontecer. Então, eu acho que a gente também, nessa sopa aí, nessa receita que você deu, eu acho que para a tempestade perfeita, né, eu acho que a gente tem que adicionar também o elemento da cultura. E aí, se me permite emendar um outro ponto, é que eu acho que entra o compliance, porque a Paty falou na maturidade da empresa, e eu diria também na maturidade do programa de compliance, de ética, de integridade, como a gente quiser chamar, né? Mas as companhias que têm um programa mais maduro, elas tendem a olhar também para esses aspectos. Então, eu estava comentando com vocês um pouco mais cedo, que eu estava olhando um relatório da Navex, que faz uma pesquisa todo ano, ela faz uma pesquisa comparativa de como estão os programas de compliance nas empresas, fala dos dados também dos canais de denúncia, e uma das coisas que ela observou nessa pesquisa em 2020 é que, embora as empresas que tenham programas de integridade mais maduros, né, entendam que a questão da cultura de pessoas, né, de como que está a cultura de relacionamento na empresa, seja uma coisa importante, tem ainda muito programa de compliance, muito profissional de compliance que está dando mais atenção para as questões regulatórias, então aquele compliance meramente de cumprimento de lei, e eu não estou dizendo que ele não é importante, ele é super importante, mas existe, parece que uma separação entre você entender que é importante, e eu acho que as empresas entendem que é importante lidar com essas questões, e o que elas, de fato, colocam foco nos programas de compliance. Acho que é um papo para a gente emendar daqui a pouco. Concordo com você. Eu concordo contigo, mas, assim, quando eu fiz o meu último certificação internacional, eu fiz a George Washington Law University em 2019, né? E eu tive um juiz federal lá que nos deu uma aula sobre comportamentos organizacionais e programas de compliance efetivo.
né? E ele deu um exemplo que eu achei sensacional. Das 500 maiores empresas da Bolsa de Valores de Nova York, 90% não tem programa de compliance efetivo. Somente 10% tem. Então, se você tem um programa de compliance efetivo, ele depende diretamente de uma alta direção que tenha maturidade e que queira que o programa de compliance seja efetivo. Se você não tiver essa linha direta do tone at the top, o programa de compliance não vai ser efetivo, ele vai ser de fachada. Então, baseado na informação que me foi passada, nós temos 90% das empresas listadas nas maiores, na Bolsa de Valores de Nova York, que tem programas de compliance fachada. Vide os escândalos que nós vimos em grandes empresas internacionais, né, recentes, nos últimos anos, onde, teoricamente, os programas de compliance eram benchmarking e, na prática, eram fakes. Então, assim, o que está faltando muito, novamente, para que não exista assédio moral e que o programa de compliance seja efetivo, é que o tone at the top, o falar e o caminhar seja sinérgico e que, de fato, o compliance seja visto como programa estratégico e não algo para cumprir uma lição, o by the book, etc. Enquanto você não tiver esse nível de maturidade, nós estamos muitos anos atrás para chegar nisso, você vai ter 10% de empresas que realmente você está correta, né? Vai existir um programa efetivo, vai ter o apoio da alta direção, mas você vai ter 90% que não vai ter, e vai ter um monte de problemas junto ao Departamento de Justiça, à CGU, ao CAD, ao Ministério Público do Trabalho, e assim vai. Por quê? Porque é o que a Marcela falou, estamos lidando com seres humanos, compliance is all about people. E se nós não soubermos lidar com seres humanos, e os seres humanos não estiverem nas posições corretas, com a maturidade correta, teremos problemas na certa. Aí nós voltamos para o elefante cor-de-rosa na sala. É a velha história do rei está nu, e ninguém tinha coragem de dizer para ele que ele estava nu. Isso é verdade, Paty. E eu vejo que essa equação é muito difícil de você chegar, né? É como você falou, eu acho que demanda uma maturidade do programa de compliance, de acertos e erros, de tentativas, de experimentações, quem é naquela caixinha, quem não é, olha, aquela ali ficou legal, aquela ali não tira, então a gente muda. Tudo uma questão de tempo de adequação, mas que é necessário um programa de compliance só é efetivo, só é maduro com, sim, uma cultura organizacional muito forte, com, sim, uma liderança engajando seus liderados e fazendo tudo como exemplo, tendo o programa de compliance como legado, né? Sim, uma empresa ética, uma empresa que não tem um abalo reputacional, ela tende a ter mais sustentabilidade a longo prazo. Hoje existe o conceito de ESG, né? Environment, Sustainability e Governance. É muito bonito de falar, só que por trás desse conceito, você tem que ter um programa de compliance efetivo. Então, você tem um monte de fundos ou empresas vendendo ESG, mas quando você busca lá atrás, na base, se o programa é efetivo, não é. O compliance não tem autonomia, ele ainda responde para um diretor financeiro, ele não tem orçamento, ele não tem recursos, ele não tem uma estrutura adequada. Então, nós temos que voltar na origem do problema. E a origem do problema são pessoas. E o assédio são pessoas. Pessoas que querem se destacar, pessoas que querem ser rising star a qualquer custo. Eu tive um chefe que eu achava maravilhoso no início da minha carreira. Ele tinha apenas uma especialização em tributário e ele era diretor de uma empresa. E aí eu falava para ele, mas por que você não faz outro curso? Ele falou, não, eu contrato pessoas que sabem mais do que eu, porque se meu time brilhar, quem está brilhando sou eu. Eu sou um bom gestor de pessoas. E essa é a lição que eu gostaria de deixar elas brilharem, estimular elas crescerem, não ter medo que um dia você vai ser substituído, porque faz parte, né? As empresas têm programas de sucessão, se elas são sérias, né? Por meritocracia e não por politicagem. Mas, voltando à questão de assédio, eu acho que o assédio é um assunto muito sério, é um tema que, nesse momento de pandemia,
onde a divisão entre casa e trabalho desapareceu, nós estamos trabalhando de casa o tempo todo, né? Nós não nos trocamos mais, nem passamos maquiagem, a gente até estava brincando antes para poder ir trabalhar, né? Nós temos que cozinhar, lavar roupa, os nossos maridos têm que nos ajudar também, né? Existe o medo de morrer ou pegar a doença ou ter um familiar. Como é que você vai ser produtivo nesse momento? E as empresas estavam tecnologicamente preparadas para um home office. Existiu anos, em menos de 6 meses. Então, o home office, ele é uma realidade hoje, não porque as empresas queriam, mas porque era isso. Ou as empresas paravam de funcionar. Então, ainda trabalhar em home office, você ouve ainda muitas empresas, principalmente no início da pandemia, dizendo home office é férias. Né? Não existe mais aquela divisão de horário. As pessoas, olha, eu vou parar ao meio-dia para almoçar, vou lá no quilinho perto do escritório almoçar. Né? Então, assim, o assédio começou a se transformar em algo digital, onde existem empresas que ligam um Zoom para saber se o funcionário está trabalhando. Quantas vezes ele vai no banheiro? Se os filhos estão ali, né? Muitas vezes mensagens são passadas em horários totalmente inapropriados, com cobranças inapropriadas. E o medo existe. Então, eu acho que existe sim muito medo de se fazer denúncia por assédio moral hoje em dia, exatamente pela pandemia e pelo medo de perder o emprego. E isso é algo que tem que ser trazido à tona e as pessoas não estão falando sobre isso. Aí, Cris, se você quiser complementar. Bom, eu acho a pandemia é uma realidade, né? O trabalho à distância é uma realidade para muitos, tem muita gente que continua trabalhando como antes, né? Com os cuidados que têm que ser tomados, mas os serviços essenciais continuam acontecendo, então, na verdade, você passa a ter uma realidade adicional, né? Então, existem aquelas companhias que ainda têm um grupo de pessoas trabalhando como sempre trabalharam no seu local de trabalho, existe um grupo de pessoas que da noite para o dia saiu do escritório e foi para casa. Então, a gente sempre tem falado, né, que com a pandemia, os riscos de compliance, eles mudaram. Em algumas empresas, eles mudaram significativamente. E que o mais importante, eu vou repetir a frase que o Richard B. Strong falou no evento da LEC, é que distanciamento social não significa distanciamento de compliance. O fato das pessoas terem passado a trabalhar de casa não significa que o programa de compliance ficou em suspenso para essas pessoas. Então, eu acho que vão ter muito mais sucesso aquelas empresas que, antes da pandemia, já tinham, de fato, uma cultura de integridade forte, uma cultura de integridade que já era trabalhada nos elementos formais do programa, que fazia uma análise de risco adequada e aí rapidamente teve que reavaliar os riscos e que continua se comunicando com as pessoas através dos instrumentos que a tecnologia nos permite. Ah, bom, o canal de denúncia tem que continuar a funcionar? Claro que tem que continuar a funcionar. E como que vão investigar? Investigar tem outras dificuldades, né? A partir do momento que você tem um trabalho remoto, mas é possível realizar entrevistas, é possível levantar a prova documental. Depois, Marcela, acho que um ponto que a gente pode falar é como detectar, né, os casos de assédio e como que as empresas conseguem investigar, porque não é uma coisa, às vezes, tão fácil, né, de identificar. Mas voltando para o momento pandemia, se você tem os elementos do seu programa de integridade funcionando adequadamente, você consegue tratar desses riscos que podem ter aumentado. Então, eu vejo o copo meio cheio, no sentido de que, a partir do momento que as empresas mandaram os funcionários para casa e os funcionários estão tentando equilibrar, dentro do possível, essa nova realidade, é uma forma da empresa demonstrar confiança. E o funcionário também, em contrapartida, tem que continuar confiando que a empresa continua com o seu programa funcionando, e cabe ao compliance officer, de vez em quando, aparecer e dizer, eu ainda estou aqui, quer dizer, aquilo que valia
quando a gente estava no escritório, continua valendo quando a gente está em casa. Se a empresa não admite o assédio, se isso está lá no seu código de conduta, se isso está nas suas políticas, nos seus procedimentos, no macro, por exemplo, a gente trabalhou junto com recursos humanos, foi um trabalho lindo, muito mais de recursos humanos, com a contribuição, claro, da área de ética, mas para fazer uma cartilha do respeito no ambiente de trabalho. Então, o respeito no ambiente de trabalho, se o ambiente de trabalho se transferiu para casa, não muda nada. Você continua tendo que respeitar as pessoas. Esse é a minha contribuição com relação à pandemia. Puxando esse gancho... Oi, desculpa, Marcela, eu concordo contigo. Respeito é um direito fundamental do ser humano, a gente sabe disso, mas infelizmente nem sempre ele é seguido, tá? Eu li ontem um artigo no Reuters, não vou citar qual é o banco, mas o presidente do banco falou o seguinte: é impossível manter a cultura organizacional, né, se as pessoas não voltarem a trabalhar no escritório. Então, que tipo de banco é esse? Que tipo de compliance ele tem? Né? Que tipo de mindset tem essa pessoa? Ou seja, você não confia no seu programa de compliance, você não confia nos seus funcionários, na produtividade deles, por eles estarem em casa, eles precisam estar fisicamente no escritório, sobre o olhar de algumas pessoas para isso. Então, assim, novamente, nós vamos cair no nível de maturidade, né, das empresas e dos executivos que ocupam os cargos de liderança. Existem empresas maravilhosas, né, que com a pandemia, né, a gente viu no evento da LEC, da Latam, um presidente de uma empresa falando: esse ano eu não vou fazer avaliação de desempenho, porque como é que eu vou avaliar um funcionário que está com medo de morrer, medo que a sua esposa tenha alguma coisa, ou um familiar tenha falecido, né, está em casa, como é que eu vou avaliar a produtividade dele? Isso é um olhar humano sobre o funcionário. Agora, a maior parte das empresas que eu conheço continuam fazendo avaliação trimestral, semestral de desempenho, como se nada tivesse acontecido, sem criar nenhum canal de apoio psicológico para os funcionários nesse momento. Então, assim, nós temos os dois lados. As empresas que, de fato, abraçaram a causa do ser humano, do respeito, da ética, do combate ao assédio, e as empresas que não se preocupam. É a vida que segue, né? É simplesmente vamos dar o lucro, se tiver que cortar cabeças para dar um lucro artificial, porque eu estou precisando pagar o dividendos ano que vem para o acionista, eu vou fazer, e é simples assim. Então, nós estamos divididos no mundo agora, o que é muito triste. Então, a minha mensagem é: nós vamos ter muitos problemas de assédio pós-pandemia, casos gravíssimos que em algum momento vão explodir. E o grande problema é, eu acho que você deixou muito claro, é como provar isso. É como você conseguir provar que uma alta liderança está assediando um funcionário, tá? Ainda mais quando você tem uma cultura organizacional de proteção da alta liderança, onde, não, é melhor demitir um compliance officer do que atrapalhar o presidente de uma afiliada que está dando lucro. Como eu vi várias colegas serem demitidas por causa disso, tá? Então, nós temos aí um ambiente muito dividido antes da pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia. É bem delicado mesmo, Paty, porque se você não trabalha a cultura, e se você não trabalha com confiança, né, essa empresa não tende a ser perpétua, porque você só trabalhar com engajamento financeiro, chega um momento que cansa. Se aquilo não está bom o suficiente para você, você fala: não tem dinheiro do mundo que me faça fazer isso, ou então olhar para a cara daquele cara. Então, dinheiro não é o motivador. O motivador é você acordar todos os dias e dizer: eu faço parte disso, desse todo. Eu sou parte desse todo, eu acredito nessa organização, e faz parte do meu propósito, e eu quero ajudar. Essa é a forma mais genuína de engajamento. Fora isso, nada funciona. Aí, pegando o ganchozinho do que vocês falaram bastante, que eu achei muito bacana da parte de home office, me diz um pouco o que você entende, quais são os efeitos colaterais de não tratar esse mal, que é essa doença organizacional, que é o assédio moral.
O primeiro efeito é a baixa produtividade, né? Aquele funcionário que está sendo assediado e eventualmente é um grupo de funcionários, você percebe uma queda de performance, né? Você começa a perceber também um turnover muito alto, ou seja, muito funcionário saindo da empresa, né? Dizem que você não deixa a empresa, você deixa o seu chefe, né? Então, você tem o risco das pessoas saírem da empresa. Você tem o risco das pessoas ficarem doentes, né? Então, voltando para a questão de como que a gente investiga casos de assédio, uma das primeiras providências, mesmo antes de entrevistar pessoas, é olhar qual é o histórico de doença daquela equipe, daquela organização, daquela célula, porque muitas vezes você consegue perceber pelo CID, né, que é o Código de Doença, quando tem muita doença ligada à depressão, você começa a perceber não só a depressão, mas as pessoas começam a somatizar mesmo aquela dor que elas estão vivendo. Então, você começa a perceber o absenteísmo, a empresa perde, mas eu acho que a perda maior disso tudo é a perda com relação à cultura mesmo, organizacional. As pessoas perdem a confiança em relação àquela cultura. E isso é muito nocivo para o programa de integridade e para uma cultura de integridade. As pessoas deixam de confiar, e aí existe toda aquela questão da racionalização, quando uma pessoa ela quer cometer alguma fraude, algum ato ilícito, muitas vezes ela racionaliza. Então, se ela está numa situação em que ela está feliz, que ela tem orgulho, como a Marcela falou, que ela sente que ela pertence àquele ambiente, ela tem muito menos chances de querer ter algum tipo de ganho em relação àquela empresa, algum tipo de ganho indevido. Se você tem uma pessoa que vive numa cultura de assédio, que ninguém faz nada, que o canal de denúncia não funciona, que a pessoa denuncia, ninguém é investigado, ninguém é punido, ela vai entender que aquilo é uma porta de entrada para ela se vingar, de uma certa forma, da empresa e cometer outros atos ilícitos. Então, assim, para resumir, o assédio, ele não é só com relação à pessoa, ele afeta profundamente uma organização. Concordo. Eu concordo contigo, mas tem um ponto interessante. Existe ainda um estigma muito grande com relação à depressão e doenças mentais dentro das empresas, tá? Eu conheço colegas que estavam Está travando o áudio da Paty. Está travando o áudio da Paty também. empresas, Paty. tá? Por quê? Porque se elas tá tão ruim. Paty, tá travando o teu áudio. A gente não te escutou, travou o teu áudio. Não nada, Paty. Tô aqui. Tá travando. Tá me ouvindo? A tecnologia não está colaborando hoje. Eu tô te vendo, mas não tô te ouvindo. Opa, não sei o que está acontecendo, porque minha internet está funcionando super bem. Internet agora conectada. Então, agora vamos melhorou. lá. Tá, então vamos voltar à frase. Existe um estigma muito grande com relação à depressão e doenças mentais. Vários executivos sofrem disso há muitos anos e não trazem esse problema para as empresas. Por quê? Muitas vezes isso é levado nas avaliações de desempenho. Então, pessoas sofrem o assédio moral, fazem o tratamento para depressão e colegas que eu não vou citar passaram por crises de depressão seríssimas, não levaram o caso, por quê? Com medo de serem mal avaliadas ou serem consideradas fracas, ou serem consideradas pessoas que não tinham uma estrutura emocional para estar naquela posição. Porque estavam sofrendo assédio. Então, assim, só no finalzinho, mas deu para entender. Mas
existe ainda esse estigma. E esse estigma existe e as pessoas não trazem. Então, isso me preocupa muito. Você raramente vê um executivo dizendo, eu tenho depressão e estou me tratando. Ou um compliance officer, ou um diretor, ou qualquer funcionário, talvez um funcionário mais simples traga, mas realmente eu conheço vários presidentes de empresa que sofrem de até transtorno, né, borderline, se tratam e não falam. Por quê? Porque tem medo de não subir na carreira, tem medo de serem vistos como pessoas fracas, como pessoas que não são capacitadas profissionalmente, como se a questão mental e a questão de capacidade técnica fosse algo, né, tão correlacionado assim. Claro que se você está bem mentalmente, você rende mais, mas se você tem o apoio da empresa no momento da depressão, tá? Você vai trazer a questão do assédio e você vai melhorar, mas esse estigma existe e não é tratado dentro das empresas até hoje, em todos os níveis, tá? Então, o que eu queria deixar para vocês com relação a esse momento de pandemia, tá? E principalmente ao turnover, é que existem muitos sites hoje em dia de colegas, de funcionários que comentam sobre os comportamentos das empresas. E eu andei fazendo uma busca recentemente. O que me espantou é que o maior percentual das pessoas deixarem as empresas é a falta de ética, a falta de uma cultura saudável, tá? E o assédio. Sim. Não é salário, não é benefício, são esses 3 pontos. E aí tem a expectativa da sociedade, né? Porque a partir do momento que a sociedade hoje está empoderada com as redes sociais, então esses sites que você pesquisa sobre a reputação das empresas, de maneira geral, as pessoas elas exprimem o que elas esperam das empresas e isso, de uma certa forma, vai dirigindo os esforços. Uma coisa que chamou a atenção é que em 2017, quando começou aquele movimento Me Too, por 2 anos seguidos, o tema assédio virou, assim, pauta de todas as reuniões, todas as empresas ficaram atentas, a sociedade cobrou medidas, a gente lembra daquele caso público que as pessoas davam a volta em volta do prédio em protesto, enfim, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que hoje a reputação da empresa ela pode ser destruída rapidamente. Antigamente, o assédio ele podia, de repente, ser praticado entre 4 paredes e aquilo ser resolvido ali de uma maneira, muitas vezes, às escondidas, né? Hoje, qualquer pessoa pode gravar uma situação de assédio, pode divulgar, inclusive pode acontecer o contrário. Às vezes a empresa, ela é uma empresa séria, ela toma medidas para prevenir, ela treina, ela faz tudo direitinho, ela tem política, ela tem canal de denúncia que funciona, aí pega um fato isolado e para aquela pessoa é um fato grave, como a gente falou desde o início, o assédio para a pessoa assediada sempre é grave, então aquela pessoa denuncia, eventualmente dá uma publicidade, e a empresa ela é julgada pela sociedade independente daquilo que ela tem de esforços. Depois, quando ela tem tempo de mostrar, não, olha, a gente faz isso, faz aquilo, né? A empresa mostra que é um fato isolado, mas até ela conseguir se manifestar, a sociedade já julgou. Então, esse também é um outro malefício, né? Quando a gente falou que o assédio ele não faz mal só para a pessoa, ele faz mal para a organização, também olhando para fora, né? Quer dizer, que a sociedade exige organizações cada vez mais éticas. É a questão de crise reputacional, né, Cris? A crise reputacional, ela tem que ser prevenida. E aí você tem que ter um programa de compliance efetivo e o walk the talk. Não adianta, tá tudo interligado. Se você não tem isso bem montado, você não tem um comitê de crise, você não tem executivos treinados, né? Esse comitê sempre preparando, digamos assim, protocolos de como se comportar em situações que podem ser únicas, né? Você deixa para na hora que acontece o problema, aí você chama advogado, a área de comunicação nem envolve compliance,
Alice? Travou. Travou. E esse é um dos pontos também, né, Cris, da importância de se olhar com carinho para um tema tão delicado. Deixa eu ver se eu consigo. Ver se aqui nos bastidores eu consigo falar com ela. Vamos tentar. Sim. Acho que está reinicializando ali. Está reiniciando. Sim, tem que olhar com carinho, né, Marcela? Tem que olhar com muito carinho, porque hoje, com a informação tão rápida, né? Hoje a gente tem acesso à informação de diversas formas, de uma rapidez tão grande, que você consegue literalmente trucidar uma empresa em minutos. Se essa informação se joga na internet. O que eu falo é que você escreve com caneta permanente na internet. Né? E você é jogado, né, no Supremo Tribunal do Facebook. Exatamente. E assim, é para o bem também, né? Para o bem e para o mal, óbvio. Claro que a gente sabe que às vezes tem um mau uso da tecnologia e tal, mas com relação ao assédio, o fato das empresas terem consciência de que um risco à sua imagem, né, um risco reputacional causado por uma situação de assédio, ele é um risco grave, faz com que as empresas dediquem mais esforços e mais atenção. Aí voltou a Patrícia, que dediquem mais atenção para tratar, como a gente falou, com carinho desse tema. Que é importante, claro. É importante, e volto a repetir, um comitê de crise, ele tem que ser estabelecido com tempo, as pessoas têm que ser treinadas, protocolos envolvidos, para não acontecer situações que se repetiram nos últimos 4 anos, né, de uma grande empresa listada na Bolsa de Valores, onde o presidente falou uma coisa e o advogado falou outra, né, onde milhares de pessoas morreram num desastre ambiental, né, e a crise foi gerida de uma forma extremamente infantil, né, extremamente desumana e desrespeitosa com as pessoas, tá? Então, esse é um dos pontos que as empresas já têm um programa de compliance efetivo, mas se esquecem que elas têm uma parte que é o comitê de crise. Foca-se muito no comitê de ética, mas se esquece que você tem que prevenir. E para prevenir, você tem que ter um outro comitê, que é o comitê de crise, com protocolos, treinamentos de comunicação com a publicidade, né, com os meios de comunicação, fazer BI, dar uma analisada de como a sua empresa é vista na internet pela sociedade, pelos stakeholders, tá? E trabalhar com essa informação. Sem isso, você literalmente pode ser pego de calças na mão, como a Cris falou, por um caso único. Sim, concordo. E aí me fala uma coisa, como então a gente conseguiria identificar e prevenir o assédio, que foi a pergunta que a gente falou lá no início, e eu fiquei agora curiosa, sem que... Como conduzir da forma mais adequada, né? Um caso tão delicado. Bom, para prevenir, eu acho que sempre a melhor solução, então vamos lembrar, né, que o programa de compliance, ele é um programa de gestão de risco, basicamente, e ele visa a prevenir, né, detectar, ou seja, identificar e corrigir eventuais desvios de conduta, para simplificar bastante. Então, prevenir é realmente você investir em treinamento, é falar sobre o tema, é falar qual é a expectativa da companhia com relação aos comportamentos, que comportamentos são aceitáveis, que comportamentos não são aceitáveis. E treinamentos que funcionam bastante são aqueles treinamentos que levam em consideração que esse realmente não é um tema fácil. Então, você pode segmentar o treinamento, você pode fazer um treinamento específico para liderança, você pode fazer um treinamento, se você pensar, por exemplo, em assédio sexual, que na maioria das vezes as mulheres são vítimas, treinamento para mulheres, quando você tem um programa de aprendiz, de estagiário, sabe, desde cedo, você já vai treinando aquela base
da sua empresa para entender o que é um assédio, o que é permitido, o que não é. Para quem é mais da velha guarda, teve uma vez que a gente fez um treinamento muito bacana, que a gente mostrou aquelas propagandas que, sei lá, da década de 80, não é nem tão longe assim, né? Então, a gente mostrou que, antigamente, certos comentários, certas brincadeiras eram aceitas e que hoje não são mais. E reconhecer que o mundo mudou e entender quando realmente a pessoa não se corrige, porque é dela, ou quando simplesmente ela não tinha se atentado ao fato de que aquilo que ela fazia não era um comportamento adequado. Então, eu acho que a primeira medida para a prevenção é treinar, 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 comunicar, ter política, ter procedimento, mas mais do que isso, é tratar sobre o tema. Segundo, um canal de denúncia que funcione. Olha para o seu canal de denúncia, estatisticamente, os casos relacionados, que se chamam casos relacionados a recursos humanos, são mais de 60% dos casos. Então, olhe para aqueles casos com o mesmo cuidado que você olharia para uma denúncia, por exemplo, de fraude ou de suborno, né? Então, trabalhe o seu canal de denúncia, relatórios de auditoria, ações judiciais. De repente, você tem ali o seu colega do jurídico trabalhando com as ações judiciais trabalhistas, você pode ter elementos ali suficientes para você entender se existe ou existiu em alguma região, em algum determinado local da empresa, uma conduta de assédio. Que mais? As ações mesmo do Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho é super atuante, então, obviamente que as empresas sempre querem que os funcionários falem com ela primeiro, mas às vezes o funcionário não fala, às vezes ele não confia no canal, às vezes ele acha que vai sofrer retaliação, às vezes ele tem medo de perder emprego, então ele vai e faz uma denúncia, por exemplo, ao Ministério Público. Então, o Ministério Público ele pode ser também uma fonte de informação. Outra coisa que funciona muito bem, pesquisa de clima. RH sempre conduz pesquisa de clima, senta com o seu RH, coloca ali algumas perguntas que te ajudem a identificar como que está a percepção com relação ao trato, ao jeito com que as pessoas se relacionam. É um conjunto, você não consegue prevenir com uma ação só, e não é uma ação que você faz e acabou, né? É contínua. Cultura, a gente constrói ao longo do tempo. E é fazendo dia sim e dia também, dia sim, dia também, com consistência, com coerência, com propósito, conectando com os valores da companhia. É assim que você constrói uma cultura. E na hora que você detecta o que você faz, aí é justiça organizacional. E a régua tem que ser a mesma para qualquer nível da organização. E não interessa se a pessoa é um high performer. Agora, existe aí um espaço gigantesco para entender contexto, porque nem todo caso é igual ao outro, né? Então, às vezes, você tem que entender o que aconteceu, tem que, de fato, buscar entender o problema para poder remediar de forma correta. Às vezes, tem que ser uma demissão com justa causa. Às vezes, é uma questão de entendimento, é uma questão de educação. É sentar e educar a pessoa. Às vezes, ela não sabe que ela está errando. Então, muito cuidado, mas com relação a, vamos dizer, desde que sejam muito parecidas as condutas, se você já tem ali uma política de consequências, a consequência ela tem que ser igual, independentemente do nível organizacional. E eu sempre defendi que quanto mais alto o nível organizacional, mais rigorosa tem que ser a consequência, porque essas pessoas, nos níveis mais altos, elas são o espelho, elas que dão o tom para a organização. Concordo. Eu concordo, Cris, e eu queria acrescentar uma coisa. Os treinamentos devem ser bem lúdicos, eles devem tratar dos assuntos de uma forma leve. Além do mais, seria muito importante planos de comunicação, né? Não adianta simplesmente treinar, mas fazer planos de comunicação, pop-ups aparecendo, cartazes, você poder fazer um ambiente criativo para poder tratar desse tema de uma forma mais lúdica e mais suave, né? Eu lembro que eu fiz um treinamento para uma alta direção e eu mostrei 10 minutos dos Trapalhões, vocês lembram? O tradicional? Né? Didi Mocó, Zacaria, Mussum, e eu não sei se eu estou esquecendo mais um, tá? Dedé. O pessoal adorou. Começou a rir, sabe? Se divertir, achou muito legal.
Depois de 10 minutos, eu falei assim, bacana, eu também assistia quando eu era criança, aquilo passava ao meio-dia de domingo, mas hoje não é mais apropriado. Aí o pessoal me olhou e falou assim, vamos fazer um teste? Por favor, passem esse mesmo vídeo para os filhos de vocês e amanhã nós vamos fazer uma reunião. Eles foram para casa, mostraram o vídeo. Quando eles voltaram, eu perguntei e falei, e aí? Assim, 99% do pessoal falou, meus filhos não assistiram 2 minutos, falaram, pai, que coisa horrível, tá? Isso é deprimente, isso é desrespeitoso, eu não quero assistir isso. Então, eu quis trazer para eles a evolução do quê? Dos conceitos, como a sociedade evoluiu. Eu brinquei com alguns executivos. Quando minha mãe trouxe minha irmã para casa, meu pai estava dirigindo, né, uma belina de janela aberta fumando, minha mãe no banco da frente, sem cinto de segurança, com o bebê no colo, naquela manta que as vós, né, faziam bordadas. Hoje a criança sai do hospital parecendo um ET naquela cadeirinha. Por quê? Porque o mundo evoluiu. Quando eu tirei minha carteira de motorista, era recomendável não beber e dirigir, não era proibido. Deus foi bom comigo, porque eu gastei minhas 9 vidas na faculdade. Hoje, você entra no carro, meu sobrinho já está botando o cinto de segurança antes de mim. Por quê? Porque se tornou algo normal. A questão é que todo mundo fala em mudanças, né? Tem até uma charge sobre isso, né? O pessoal fala assim, quem gosta de mudanças? Todo mundo levanta a mão. Aí depois pergunta, quem quer mudar? Porque mudar sai da zona de conforto. Mudar dói demais. E quando você trata de assédio, você tem que sair da zona de conforto do seu comportamento, do comportamento que você estava acostumado, com as brincadeiras sobre futebol, né? Hoje existe uma questão muito forte com relação à gordofobia, né? Eu sofri assédio por uma época que eu estava mais gordinha por um problema de saúde, chegaram a ouvir comentários dizendo assim, ela não é produtiva por ser gorda. Nossa. Como se o fato de eu ter gorda não ser produtiva. O que tem a ver com o meu cérebro em relação a isso, ou com a minha capacidade de entregar, tá? Então, nós temos que ter muito cuidado, e até com termos que eu abomino, politicamente correto. Politicamente correto é uma palavra ultrapassada, extremamente pedante, usada por pessoas que ainda estão no passado, tá? Não existe politicamente correto. Existem seres humanos que merecem respeito, e somos todos iguais, e a Constituição nos garante isso. Eu acho que tem que acabar com a mentalidade de que o mundo está chato, né? Eu já ouvi essa frase muitas vezes. O mundo ficou chato. Depende de que lado do mundo que você estava, né? Exato. Qual é a sua essência, né? Exatamente isso. Por isso do politicamente correto. Eu tenho que ser politicamente correto. Então, quer dizer assim, você ir na sua casa pode discriminar pessoas, falar mal de pessoas, discriminar por cores, religião, etc., mas em público, porque você tem uma posição, você tem que ser politicamente correto? Isso é hipocrisia. Isso não condiz com o papel de um compliance officer, nem de um executivo e nem de um ser humano. Até porque a gente tem casos, né, extrapolando até a questão do assédio, a gente tem casos hoje que a sociedade não tolera ações que são feitas fora da empresa, e elas têm consequências dentro da empresa, né? Um caso que a gente ouve muito a Rogéria contar, um caso público, a Latam demitiu um funcionário, um comissário que foi não a trabalho, estava de férias, foi para a Rússia e ficou fazendo brincadeirinha lá com as moças e tal, e ainda achou tão engraçado que resolveu postar, né? E ele voltou, ele foi demitido, ou vários outros casos aí, tem exemplos todo dia na imprensa. Então, tem tudo a ver com isso que a Patrícia está falando, a intolerância, né? E que bom que a sociedade está verbalizando a intolerância a certos comportamentos que antes eram considerados aceitos, né? Aceitos para quem não estava sofrendo, né? Mas eram considerados normais. A sociedade está cobrando das empresas e as empresas estão olhando o funcionário
dentro e fora da empresa. Claro. E se ele não representa os valores corporativos, mesmo fora da empresa, ele não pertence mais àquela empresa. Cris, você não pode mais relativizar o seu comportamento dentro e fora de casa. Um bom programa de compliance é aquele que o funcionário tem os mesmos valores, princípios próprios em sinergia com o da empresa. Se você relativizar os seus valores, em casa você tem um valor e na empresa você tem outra, o seu programa de compliance está fadado ao fracasso. Então, a relativização de valores, ela tem que deixar de existir. Ou você adere àqueles valores da empresa porque você de fato acredita, tá? Ou então, desculpa, está fadado realmente a não ser efetivo, principalmente se essas pessoas estão em altos cargos. Por isso que eu volto a repetir, o politicamente correto, e o mundo é chato, eu vi de várias pessoas, inclusive do mundo de compliance, tá? E isso me espanta muito, tá? Espanta demais, porque onde já se viu uma pessoa de compliance falar, agora eu tenho que ser politicamente correto? Peraí, você tem que ser um ser humano respeitoso com todo mundo, independente se você é de compliance, de finanças ou do jurídico. E isso me preocupa muito. É quando você relativiza, quando na sua casa você é uma coisa e fora da sua casa você finge um papel que é outro. Então, o seu programa de compliance é fake, não é de coração. Hoje eu ouvi uma frase, Paty, conversando com um CCO, ele falou, as pessoas dentro de uma organização, para um compliance funcionar, elas precisam ter ethical leadership. Elas precisam ser líderes éticos, né? Na veia, realmente. Então, é o que você falou, não existe Marcela profissional e Marcela pessoal, é Marcela. E eu tenho a minha essência. E vai chegar um momento que eu não vou conseguir viver de máscaras. A máscara cai em algum momento. Porque demanda muita energia você ter que vestir um papel que não é seu. Então, a partir do momento que você é você mesmo e que cada vez mais as contratações são mais assertivas, para que, como você falou, Paty, meus valores sejam iguais ao da organização, isso aqui gera uma sintonia e uma produtividade imensa, porque eu vou trabalhar pelo meu propósito, como a gente já comentou aqui, e vai ser muito mais fluido. Com certeza, por isso que você tem ainda, infelizmente, em qualquer profissão, carreiristas, pessoas que fingem um determinado comportamento e que na prática não praticam isso, né? É o que a Cris falou, é a questão da oportunidade de falar uma coisa e caminhar outra. Por isso que eu falo do politicamente correto. Quando eu ouço pessoas de compliance falando em politicamente correto, isso me deixa apavorada. Parece que nós estamos há 20 anos atrás, essa pessoa não evoluiu e não deveria estar na posição que ocupa, porque ela realmente não tem sinergia com os valores da empresa que ela trabalha, ela finge que tem, tá? Talvez por motivos econômicos, talvez por ego, etc. Então, a minha maior preocupação hoje acabou relativizar os seus valores pessoais e profissionais. Você é um ser humano único. Ou você se encaixa numa organização como você é, ou você não se encaixa. Fingir, e vai procurar onde você se encaixa. E tá tudo bem. Você só não se encaixa naquela. Isso. A máscara cai. E às vezes cai publicamente e é horrível isso. Sim. A gente tem uma pergunta aqui. Na verdade, eu vou começar falando um comentário do James, que fala que no começo da pandemia foi super importante fazer as devidas comunicações sobre o compliance, estar perto, mesmo longe, e que o canal de ética precisava, assim, sempre continuar ativo. O que vocês acham disso? Eu concordo. Sim, no começo, no meio, no fim, eu tinha falado isso, obrigada pelo comentário, mas é o momento do compliance mostrar que nada mudou, né?
do ponto de vista de valores e da ética organizacional. Mais do que nunca, é a ética que mantém a organização unida. Concordo, mas infelizmente nós temos muitas empresas demitindo agora departamentos de compliance por redução de custos, considerando compliance como não departamento estratégico, redução de budgets muito fortes na área de compliance, projetos sendo delegados para o próximo ano, né? Porque o pessoal está com medo, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, nós vamos ter, sim, infelizmente, um retrocesso nos programas de compliance nesse momento, uma juniorização, tá? E eu vejo que pós-pandemia teremos muitos escândalos e espero que se recomponham os programas de compliance e os bons profissionais também. É porque eu vejo que um programa de compliance, como você mesmo falou, ele precisa de maturidade. Ele demanda tempo para que você realize realmente um programa efetivo, a começar pela implementação da cultura, que não é fácil e não é rápido, né? E isso, o que acontece? Trabalhando dessa forma, você não tem um retorno muito visível e a curto prazo. Então, acaba que você vai plantar, eu como CEO, eu vou plantar algo para outro CEO colher, muito provavelmente. E aí a gente entra no quê? No ego. Porque eu quero o meu reconhecimento de dizer que eu que implementei, que eu que fiz. Então, é muito mais fácil pegar essa verba e o quê? Alocar em uma outra coisa que dê a ele uma visibilidade e uma geração de lucros. Sim, infelizmente acontece. Eu tenho conversado com muitas empresas, muitos colegas demitidos, orçamentos de compliance cortados praticamente 100%, 90%. Então, assim, eu tenho colegas literalmente fazendo da alma, do coração e das tripas para poder manter o programa de compliance funcionando, ativo, interagindo com os colegas, né? Fazendo o canal de conduta funcionar dentro do que eles podem, né? Com poucas ferramentas, com pouco orçamento, fazendo o melhor possível de coração, porque acreditam, têm paixão e sabem que é o futuro da sustentabilidade da empresa. Concordo. Deixa eu ver aqui. O André pergunta: como o compliance trata o assédio moral para funcionários aderirem a um PDV? Esse é um tema interessante, né? Recentemente, uma empresa, inclusive, respondeu, se não me engano, foi o Ministério Público, o sindicato, entendeu que o funcionário ele estava sendo coagido, né, a aderir a um plano de demissão voluntária. Eu acho que o compliance, o programa de compliance, ele tem vários elementos que permitem identificar problemas mesmo depois que o funcionário não estiver mais na empresa, né? Tem muitas empresas, inclusive, que têm a entrevista de desligamento, tem perguntas de compliance. Os canais existem, né? Os canais estão à disposição para que as pessoas reclamem se elas sentirem que elas não foram tratadas adequadamente. Eu entendo que o compliance, se ele receber uma questão dessa, ele tem que averiguar. Idealmente, ele deveria trabalhar junto, preventivamente, para evitar que o assédio ocorresse. Agora, de novo, né, quando a gente pensa, vamos pensar para os dois lados, não está fácil para ninguém, né, muitas empresas estão sofrendo muito com essa pandemia. A gente fala, já comentou em outras ocasiões, que dizem que está todo mundo na pandemia no mesmo barco, e na verdade não, estamos todos na mesma tempestade, em barcos diferentes. Então, tem empresa que realmente ela está sendo forçada a reduzir um número significativo de funcionários para preservar a empresa. Amanhã ou depois, ela vai se reconstruir e pode contratar outra vez. Eu tenho visto, de novo, eu tenho visto bons exemplos, né? Mas se houver maus exemplos, aí o compliance officer ele tem que poder agir. Concordo com a Cris, eu acho que um programa de PDV tem que ser muito bem desenvolvido, tem que ser muito bem comunicado, compliance tem que estar envolvido para verificar se de fato não existem excessos, e, de novo, depende muito da maturidade da empresa, né? Claro, as empresas estão sofrendo,
existe a probabilidade de demissão, ninguém quer que isso aconteça, pode vir a acontecer sim, é triste. Eu vi exemplos positivos de empresas que aderiram a programas de redução de jornada de trabalho e redução de salário, e foi excelente, tá? Mas também já vi empresas que preventivamente cortaram cabeças, headcounts, para garantir o lucro. E eu tenho essa informação porque eu conversei com algumas pessoas do financeiro e a resposta foi essa. Eu preciso garantir o dividendo do ano que vem, ponto. Esquece. Então eu vi o lado positivo e também vi o lado negativo. Entendi. Bom, vocês estão me ouvindo? Ah, desculpa, gente. Tem uma musiquinha legal no fundo, só isso. Então, que musiquinha? É isso que eu tô aqui achando. Que musiquinha é essa? É a musiquinha da Leo, mas eu não tô com nada aberto. Que estranho, né? Eu acho que já estão expulsando a gente por causa do horário, hein, Marcela? Eu achando que é isso, por isso que eu falei, gente, então. É igual a entrega do Oscar, passou o tempo, eles botam a musiquinha. Porque se você me deixar aqui, eu fico até semana que vem. Falando com vocês, nossa, com qualquer um sobre o tema, né? Eu não quero mais tomar o tempo de vocês, né? A gente já extrapolou um pouco, eu já tomei 10 minutos de vocês do tempo que a gente tinha estabelecido. E eu queria muito agradecer a presença de vocês, a participação nesse talk. Foi para mim uma honra receber tanta gente bacana e importante nesse último mês. E eu me sinto extremamente honrada de, iniciando a minha carreira em compliance, né, realmente, de fato, dividindo o palco com pessoas tão maravilhosas e com nome nesse universo de compliance, assim, professores meus. A Cris não foi a minha professora, mas é uma pessoa que eu admiro demais o trabalho, os demais foram, e assim, eu vou até chorar, mas é emoção muito grande de conseguir segurar o tranco, né? Conseguir debater com vocês de igual para igual. Isso, para mim, não tem preço. Queria agradecer a todo mundo, a vocês e a todos que participaram dessa jornada. Foi um sonho para mim, se realizando, trabalhando na área de educação, o que eu sempre quis, e num tema que, para mim, é apaixonante. Mais uma vez, gratidão por fazer parte desse meu sonho. Pessoal, muito obrigada. Muito obrigada, Marcela. Obrigada a todos vocês que estão nos assistindo. Afinal de contas, é quinta, já é quase sexta. E se vocês dedicaram uma horinha aí para nos ouvir, eu espero de coração que a gente tenha conseguido agregar. Para mim, com certeza, foi um prazer participar. Patrícia, Marcela, super obrigada. Obrigada. Vocês querem deixar o contato de vocês também? Só deixa eu dar meu tchau. Marcela. Não, eu vou dar seu contato depois, deixa eu gritar. Muito obrigada, viu? Vocês são sensacionais. Cris, você é a profissional que eu mais admiro nessa área, por isso que eu adoro trabalhar contigo com isso e debater. Você é uma expert, eu só tenho que te agradecer por aprender sempre contigo. Marcela, muito obrigada pela oportunidade, tá? Desejo tudo de bom para você, você vai ter uma carreira excepcional, tenho certeza absoluta, tá? E agradeço a todos aí que estiveram presentes. Agora seu e-mail, Cris. Meu contato está no LinkedIn, gente. Cristina com CH, Montenegro Bezerra. Igual está aparecendo aí no meu nominho, estou lá no LinkedIn, estou à disposição e normalmente eu respondo as perguntas que me fazem, tá bom? Obrigada. Meu e-mail, meu LinkedIn é Patrícia Punder, como está aqui. Também estou com a Cris, podem me aderir, podem mandar perguntas. Eu estou sempre à disposição para ajudar. Espero poder aí conhecer mais pessoas através, desse bate-papo tão bacana. Eu disse que essa mulher aí é ímpar no quesito de ajuda. Ela eu não tenho palavras para descrever.
A gratidão que eu tenho a você na minha carreira. Gente, obrigada. Um grande beijo. Obrigada. Estamos quase sextando, graças a Deus. Quase sextando. Boa noite, bom descanso a todo mundo e obrigada. Obrigada. E vamos agradecer ao Raul. Raul, obrigada por nos ajudar. Obrigada, Raul. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.